E aqui diz que, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas, fala aqui em João 2,24, o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Todo mundo convertido, dizendo crente, dizendo cristão, eu creio que tu és o Filho de Deus, mas o próprio Cristo, o próprio Jesus, não confiava neles, porque conhecia a todos. E com toda razão, né, meu irmão, como nós vamos ver no culto de hoje. O próprio Pedro, o próprio apóstolo Pedro que disse, para quem iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna. O próprio apóstolo Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. 3 vezes negou o Cristo. Nós tivemos um culto aqui falando sobre isso, né? Sobre a conduta de Judas e a conduta de Pedro. Os dois traíram Jesus. Os dois. Não tem diferença da traição de um para o outro. Os dois traíram Jesus. Qual é a diferença? Um era crente, Pedro. Qual foi a conduta dele? Arrependimento. Voltar atrás, pedir perdão e permanecer o quê? Firme na fé. Fazer como Paulo fez, combater o bom combate, terminou a carreira que lhe foi proposta, guardou a fé até o final. Já Judas não, teve um arrependimento. Muitos dizem que Judas não teria se arrependido, porque, aliás, não teria entregue Cristo pelo dinheiro, mas teria entregue Cristo porque ele era um revolucionário e achava que entregando Jesus ele ia chamar os exércitos celestiais, iam derrotar os romanos e libertar o povo judeu. Existe uma teologia dessa, que não está na Bíblia, porque a Bíblia diz claramente que ele entregou o Cristo, ele traiu por mamon, pelo amor ao dinheiro. Só que ele andou com Cristo aquele tempo todo e sabia quem era Cristo. Mas o amor ao dinheiro era tão maior, por isso que a palavra nos alerta, né? Você não pode servir a dois senhores. Quem são os dois senhores? Deus e o dinheiro. Não pode. Porque há de agradar um e desagradar o outro. Aqui, Judas agradou o seu amor pelo dinheiro e desagradou a Deus. E ele teve um arrependimento que não era um arrependimento verdadeiro, era um remorso. Era um remorso, ficou remoído pelo remorso, jogou o dinheiro fora, né? Sendo que esse dinheiro foi usado pelos próprios homens que pagaram a ele, não para a obra de Deus, porque disseram, esse dinheiro tem preço de sangue, os próprios caras que pagaram, esse dinheiro tem preço de sangue, então eu não posso usar para a obra, eu vou ter que, vamos comprar aqui um campo, que é para enterrar gente de fora, ficou conhecido como campo de sangue, né? Então, o próprio Jesus não confiava neles. E qual foi a atitude de Pedro? Diferente da atitude de Judas, que também traiu Jesus. Pedro se arrependeu. Não foi remorso, foi arrependimento. Ele traiu Jesus na mesma noite, 3 vezes, negando o Senhor, mas ele teve um arrependimento verdadeiro. E quando você tem um arrependimento verdadeiro, isso aqui não é nem o tema de hoje, mas eu já comecei a falar, vou terminar. Quando você tem um arrependimento verdadeiro, Jesus tem um novo encontro com você. Isso aqui dá uma pregação, todo isso que eu estou falando agora. Quando você tem um arrependimento verdadeiro, Jesus tem um novo encontro com você. Como assim, pastor? Está na Bíblia, meu irmão. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Antes de ele ascender aos céus, às vistas desse próprio Pedro e dos outros apóstolos, dos outros 10, porque Judas já tinha se matado, Jesus chamou Pedro à parte e disse assim, olhando no olho de Pedro. Lembre que a palavra diz que quando Pedro traiu Jesus, quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro lembrou do que Jesus tinha dito, tu vai me trair antes do galo cantar. Quando o galo cantou, Pedro caiu a ficha. E aí a palavra diz que Jesus passou, carregado pelos seus algozes, preso, ele passou olhando dentro do olho de Pedro. Imagina o que Pedro sentiu nessa hora, meu irmão. Trair Jesus e ele passar olhando dentro do olho dele. Só que Pedro era crente. Ei, meu irmão, não importa o que tu fez, não. Mas não importa no sentido de, está tudo perdoado. Está,
mas se você se arrepender verdadeiramente. O que é se arrepender verdadeiramente? Não adianta ir para o coach, não adianta ir para o psiquiatra, para o psicólogo, para o remédio, para a prostituição, para a bebida, para a casa de massagem. Não adianta nada disso, para aliviar a consciência. Adianta ir para Cristo. Amém? Foi o que Pedro fez. E quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, que você se arrepende verdadeiramente, mesmo tendo feito um erro pesado desse, de negar o próprio Cristo, Ele vai te encontrar. E sabe o que foi que Jesus fez? Antes de Ele ascender aos céus, Ele chamou Pedro sozinho, eles dois, né? Aí olhou de novo dentro do olho de Pedro e disse: Pedro. Aí diz: Pedro, você me ama? Pedro respondeu: eu amo, Senhor. Aí ele perguntou a segunda vez: você me ama? Aí ele respondeu: eu amo, Senhor, eu já disse. Aí ele perguntou a terceira vez: Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor, eu já lhe disse várias vezes: eu te amo, Senhor, pois apacenta as minhas ovelhas. As 3 vezes ele disse: Pedro, você me ama, Senhor, pois apacenta as minhas ovelhas. Mas ele, veja aqui, fantástico. Talvez Pedro não tivesse sido o grande apóstolo que ele foi, se ele não tivesse recebido essa remissão do próprio Cristo, porque ele negou olhando no olho. E aqui Jesus deu a oportunidade de ele, por 3 vezes, dizer, olhando no olho de Jesus de novo: eu amo, Senhor, eu lhe amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então, meu irmão, o que você tiver feito, mas se você se arrependeu verdadeiramente e continua perseverando na palavra, Jesus vai ter um encontro contigo e vai dizer: tu me ama? E tu vai dizer: Pedro, eu te amo. Como? Vivendo Cristo. Aí ele vai dizer: pois então apacenta as minhas ovelhas. Tu é crente, pois tu é ministro do Evangelho da Salvação. Amém?